Todo mundo fala de ChatGPT, do Gemini, com o Copilot e o Perplexity correndo por fora. Mas tem uma IA que merece muito mais atenção do que recebe, pelo menos aqui no Brasil, o Claude da Anthropic. Eu mesmo uso bastante. Eu fui criar um ranking esses dias e vi que ela hoje é a minha segunda colocada e crescendo. Hoje eu quero mostrar porque o Claudinho tá no meu coração. Bora lá? O Claude é o chatbot de IA criado por uma empresa chamada Anthropic e apareceu só 4 meses depois do lançamento do ChatGPT. A interface é conhecida. Vai lá em claude.ai e experimenta. Tem uso gratuito também, com algumas limitações. A primeira coisa que você precisa saber sobre o Claude é que ele escreve melhor. Tipo, muito melhor. Se você trabalha com texto, como eu, acho que vai notar a diferença bem rápido. A prosa do Claude é mais natural, menos robotizada. Ele não fica enrolando com fórmulas de introdução, desenvolvimento e conclusão. E, principalmente, ele se adapta melhor ao estilo que você pedir. O Claude tem uns projetos, como o ChatGPT, onde você sobe arquivos e instruções específicas. 2 exemplos. Eu tenho um projeto para corrigir e dar feedbacks em provas discursivas. Eu subo aqui uma rubrica bem detalhada, o trabalho do aluno e algumas instruções sobre como que deve ser a avaliação. Ele costuma dar um feedback bem pertinente e no meu estilo. Eu aproveito bastante do que ele faz para complementar o que eu já falaria para o meu aluno. Tem até um projeto IA modo de usar aqui no meu Claude. Eu subi vários exemplos de roteiro e a primeira sugestão dele já costuma ser bem aproveitável. Sério. Dá uma olhada aqui. Parte do meu processo é falar em áudio mesmo o que está na minha cabeça pro episódio e ele dá uma estrutura com a minha linguagem e até com os meus trejeitos. Dá uma olhada na sugestão do Claude sobre um IA modo de usar do Claude. É bom, né? Honestamente, às vezes eu nem lembro se fui eu que escrevi ou se foi o Claude seguindo meu estilo. E olha, eu sou jornalista há mais de 20 anos. Não é fácil me enganar com o texto. O ChatGPT e o Gemini também fazem isso, claro, mas o Claude captura nuances que eu acho que os outros perdem. Ele entende melhor o tom, a cadência e o tipo de humor que você usa. Inception. Ok, voltando para mim. O Claude tem habilidades específicas, que ele chama de skills, úteis para, por exemplo, criar apresentações e gráficos. E ele é a melhor IA para isso atualmente. Parece estranho falar, porque tem ferramentas dedicadas para isso, tipo o Gamma, que a gente já falou aqui. Mas deixa eu explicar mostrando um exemplo. Aqui nas configurações, eu vou em Capabilities e ativo as Skills. Essas são instruções personalizadas, scripts do que ele vai fazer. Ele tem um skill, por exemplo, de gerar PowerPoint, que na verdade é criar uma página da web, um HTML, e adaptar para o formato PPT. Aqui eu dei um tema bem aberto. Eu pedi para ele fazer slides comparando o Claude aos outros serviços. Então ele raciocina e divide a tarefa em subtarefas. Ele faz a pesquisa, escreve o texto e começa a fazer os slides. Você vê aqui que ele passa um tempão desenhando cada uma das telas. É uma tarefa para você mandar e fazer outra coisa, porque vai demorar mesmo. E o legal é que você vê o cuidado. O Claude é mais explícito sobre o processo interno de raciocínio. Então eu vejo aqui que quando ele cria os slides, alguns ficam meio apertados, ou a legenda está muito perto do pé e ele volta e refaz. O resultado final é bem decente. Mas o melhor é que eu tenho aqui um brand book da minha consultoria. As cores específicas, a tipografia, aquele visual que identifica a minha marca. Eu posso pedir para ele criar um skill específico para não só criar os slides, mas criar slides do meu jeito, com o meu padrão visual. E aí um exemplo real, eu quero dar updates de um projeto que fiz para um cliente. Eu tiro alguns prints, dou uma descrição bem grosseira do que eu quero e eu peço para ele criar os slides. Saca só como fica bonitinho no meu estilo. Ou eu tenho um outro skill para criar gráficos, para colocar nessas apresentações. Eu venho aqui no Claude, peço para ele criar gráficos usando a skill e passo os dados que eu quero usar. Tudo meio bagunçado em texto puro. O resultado é um gráfico limpo, com as cores e um monte de detalhes que eu especifiquei nesse skill. Tipo, buscar o logo das empresas citadas na internet, baixar, usar a cor da linha com a cor da marca. Ele faz tudo isso. A beleza está nos detalhes, meus amigos. O Claude também é muito bom em criar planilhas para ler no Excel depois, já com fórmulas complexas e simulações. Aliás, o Claude é tão bom nisso que a Microsoft anunciou recentemente que vai usar o cérebro dele nos produtos do Copilot mais caros. Tudo isso é muito legal e bem recente, tá? As skills, por exemplo, apareceram só em outubro. Mas o que me fez começar a assinar o Claude foi a suíte de desenvolvimento de programação, o Claude Code. É feio, é linha de comando, parece coisa de hacker.
Mas se você tem projetos complexos, vale muito a pena aprender a usar. Eu já criei sites inteiros, extensões do Chrome, tudo nele aqui. Ao invés de você ficar copiando e colando o código do chatbot, ele trabalha direto no seu terminal, criando, editando e movendo arquivos. O molho especial dele é ter uma capacidade muito boa de dividir tarefas grandes em subtarefas, criar subagentes e trabalhar em múltiplas partes do projeto simultaneamente. Anthropic diz que o principal modelo deles, o Opus 4, consegue trabalhar 30 horas seguidas em um projeto sem perder o fim da meada. Pensa, um prompt, 30 horas. Por isso o CEO deles, o Dario Amodei, insiste que programação feita por humanos é algo que vai ser cada vez mais raro. But what absolutely is happening is that within Anthropic and elsewhere, we are using Claude to help build products on top of Claude and to help train the next Claude, to help serve Claude faster. 6 months ago, I made this prediction that, in 6 months, 90% of code would be written by AI models. Some people think that prediction is wrong, but within Anthropic and within a number of companies that we work with, that is absolutely true. E o mercado comparativo já percebeu isso. Hoje, o Claude tem 42% de market share em ferramentas de código. É mais que o dobro do ChatGPT nessa área. Então, a empresa tenta se posicionar como não assistente que resolve tudo da sua vida, conselheiro emocional, ou aquele chatbot que te ajuda no dever de casa, essas coisas mais genéricas que o chatbot e o Gemini falam. Ele quer ser a ferramenta das pessoas que pensam, profissionais de vanguarda. A nova campanha deles, com o slogan Keep Thinking, continue pensando, é bem legal. Não é usar a IA como atalho, mas para fazer coisas mais ambiciosas. Dá uma olhada no vídeo. Para tudo isso tem um preço. O Claude é caro e tem limitações de uso. O plano Pro custa $20 por mês, igual ao ChatGPT Plus, e não cria vídeos ou imagens. Mas se você é usuário pesado, vai bater no limite rapidinho. Aí você precisa ir para o Max, que começa em R$350 por mês. Em promoções, tá? Porque o preço normal passa dos 1.000. É caro? É. Mas para quem já usa IA de forma bem avançada no trabalho ou está insatisfeito com a resposta dos outros modelos, pode valer a pena pelo menos testar por um mês. Na minha consultoria, eu o trato como se fosse um analista sênior. E aí o preço parece menor. Ou pelo menos é o papo que eu dou pro financeiro. Essa racionalização tem base. Em um benchmark recente criado pela concorrente OpenAI, o Claude foi quem saiu melhor na execução de tarefas úteis de trabalho real. Para várias profissões, ele foi melhor que humanos em testes cegos. Então é isso. Se você trabalha com escrita, com código, análise de dados ou projetos complexos, o Claude pode ser útil, ao menos como contratação temporária para cobrir férias. Se você já usou, comenta aqui nos comentários o que achou e segue a gente aqui no Invest News para mais dicas de ferramentas de IA para potencializar as suas capacidades. E até a próxima!